Boa noite, igreja, graça e paz, nesta noite aqui que nós estamos começando esse clima de frio, nessa estação nova que está para chegar, que é o inverno, e no coração ali da igreja, no coração do pastor, trouxe esta mensagem para que nós possamos refletir no mês de junho, um tema muito especial, que é o inverno, Mas o inverno destacando como um esfriamento espiritual. Quando chega o inverno é uma estação fria. É fria aqui no ambiente, mas a gente não pode deixar que esse ambiente que está frio chegue ao nosso coração. Então eu gostaria nessa noite de ministrar com os irmãos sobre esse tema. O mês de maio foi uma bênção. Nós falamos sobre as famílias inabaláveis, nós aprendemos muitos princípios sobre como fortalecer, como andar segundo o Senhor, na visão do Senhor, na direção do Senhor, para que possamos ter famílias inabaláveis. E eu tenho certeza que nesse mês de junho o Senhor vai falar ao nosso coração, para que a chama da nossa fé esteja sempre acesa, se ela seja sempre fervorosa, porque assim o Senhor quer olhar para nós e enxergar, amém? E eu convido os irmãos a abrirem comigo em Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Apocalipse 2, de 1 a 7. Amém? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também os odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Feche os seus olhos, Pai. Nós entregamos a Ti, Senhor, a Sua palavra, Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que neste momento, que Teu Espírito Santo, assim como ministrou ao meu coração, falou ao meu coração, Pai, possa ministrar o coração de todos os irmãos, Pai, de todas as vidas que ouvirão, Senhor, esta mensagem, Pai. Nós te pedimos a Tua direção, nós te pedimos, ó Pai, usa, Senhor, a minha vida, Pai, como uma flecha nesta noite. Eu entrego em Tuas mãos e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, como eu disse, o tema falando sobre o esfriamento da igreja, Aqui, quando nós lemos esse texto, João, o apóstolo João, ele foi levado prisioneiro numa ilha, a ilha de Patmos. E nesta ilha, o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, ele dá algumas visões, e aonde João vai escrevendo o Apocalipse. E ele também, ele vai direcionar João a escrever 7 cartas a 7 igrejas. Tá? E para cada uma dessas igrejas, o Senhor estará dando uma direção, uma exortação. E esta igreja que nós lemos esta noite, a igreja de Éfeso, ela passa justamente por essa situação que nós estamos hoje aqui meditando, que é o esfriamento espiritual. Aqui, as cartas que foram endereçadas a Éfeso, a igreja de Laodiceia, a igreja ali de Sardes, foram sobre esse tema, o esfriamento espiritual. E João, escrevendo à igreja, falando ao povo ali sobre esse recado do Senhor. E se a gente for estudar um pouquinho sobre essa igreja de Éfeso, nós vamos ver que ela foi fundada ali por Paulo. Em Atos,
20, nós temos ali o relato quando Paulo funda a igreja em Éfeso. E também nos livros de Efésios nós vamos ver todo o movimento dessa igreja. Então essa igreja, ela era uma igreja operante. Essa igreja, ela foi uma igreja muito avivada. Quando nós lemos ali Efésios, nós vemos o avivamento do Espírito Santo sobre essa igreja, o mover do Espírito Santo sobre a igreja de Éfeso, né? E aí nós temos aqui esse relato, quando João escreve essa carta a Éfeso, trazendo essa advertência a essa igreja que outrora era uma igreja fervorosa, né? Então o Senhor quer passar um recado ao nosso coração nesta noite, né? Porque muitas vezes nós estamos assim como essa igreja em Éfeso, porque aqui nos versículos que nós temos no começo, o Senhor está dizendo: eu conheço as suas obras, o seu trabalho, a sua perseverança. Era uma igreja operosa. Era uma igreja que estava trabalhando. Era uma igreja que, aos olhos humanos, era uma igreja que estava servindo ao Senhor. Mas, como o Senhor, Ele não vê como nós vemos. Como o Senhor tem os olhos que vão no coração, na intenção. O Senhor vê o porquê que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo, para quem nós estamos fazendo. Então foi esse o olhar do Senhor sobre essa igreja em Éfeso. Ele vê a igreja de verdade. Talvez se nós fôssemos analisarmos essa igreja de Éfeso, a gente fala: nossa, é uma igreja que está operando, ela tem ministérios, ela tem isso, ela tem aquilo, né? Então é uma igreja fervorosa. Mas o Senhor, Ele tem os olhos diferentes. Ele olha o nosso coração. E esse recado aqui foi para a igreja de Éfeso, e esse recado é para nós, a igreja do Senhor de hoje. Porque eu tenho certeza que esse esfriamento que aconteceu em Éfeso não parou aí, somente nesta igreja, não é um problema somente desta igreja. Durante todo o tempo, no passado, hoje e futuros, vão acontecer. Então esse recado que o Senhor está dando através de João a essa igreja, ela não fica somente ali para a igreja de Éfeso, ela é para nós, é para eu e você. Nós somos a igreja de Cristo. E nós não podemos sermos olhados por Cristo, quando o Senhor olhar para nós e Ele enxergar esse coração frio, né? A nossa chama ali talvez bem apagada. Então, eu quero refletir com você nesta noite, lá em Mateus, capítulo 24, versículos 12 e 13. Jesus já estava ali alertando o povo pela a sua segunda vinda. E como seria os dias de hoje, né, perto da sua vinda? Ele diz assim: devido ao aumento da maldade, e o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o Senhor conhecia o nosso coração e sabia também como estariam as nossas condições hoje. O aumento da maldade, da iniquidade, do orgulho, da soberba, sabe, o egoísmo. Então, tudo isso esfria o amor. Isso tudo deixa que a brasa da nossa chama, a chama da fé do nosso coração, venha ali se apagando, né? Então, o Senhor, quando Ele está ali alertando os discípulos, Ele já conhecia o nosso coração, Ele já estava vendo, era um raio-x do nosso coração. E Ele também deixa esse alerta, né? Cristo, lá em Apocalipse, no versículo 2, como eu disse, ele estava dizendo que aquela igreja era operosa, que ela fazia boas coisas, que ela trabalhava. Mas muitas vezes, irmãos, como essa igreja, ela estava trabalhando, muitas vezes nós nos pegamos assim também, correndo, trabalhando para o Senhor, fazendo as coisas, mas como um ritual apenas como um ritual. Vindo à casa do Senhor apenas talvez para bater um cartão, para dizer: eu tenho que ir na igreja, eu tenho que fazer isso. Estamos servindo ao Senhor no automático, vindo e cumprindo algo, talvez para tirar um pouco do peso da nossa consciência. E essa igreja talvez já estava neste momento, vivendo desta forma. Porque o Senhor diz: conheço as suas obras, o seu trabalho é árduo. Vocês
não gostam quando os apóstolos surgem, os falsos profetas. Vocês estão ali combatendo os falsos profetas, os impostores. Os senhores estão trabalhando. Mas eu conheço o seu coração. Eu sei a intenção. Eu sei a motivação que você tem feito. E como você tem feito. Né? Ele fala ali no versículo 4, contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Olha só, primeiro ele diz para a igreja que a igreja era operosa, que a igreja estava trabalhando, mas que ele tinha algo contra a igreja. No versículo 4 ele diz: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. E quando Deus está ali através do apóstolo João, escrevendo essas cartas e direcionando estas cartas, ele está alertando que chegou no coração daquele povo, daquela igreja, o esfriamento espiritual, porque eles já não praticavam as primeiras obras. O primeiro amor tinha sumido do coração daqueles que estavam ali na igreja, né? E quando nós falamos em primeiro amor, o que é o primeiro amor? Né? Muitas vezes, quando nós lembramos da nossa conversão, é tão lindo, né? Quando nós nos convertemos, quando o Senhor nos encontra, nos resgata, quando o Senhor vem ali, nos tira do lamaçal do pecado, abre os nossos olhos espirituais, e nós ali, um amor muito grande pelo Senhor nasce no nosso coração. Né? Aí nós vamos servindo ao Senhor com muito amor, com toda a intensidade. E o primeiro amor é isso, é você realizar, é você fazer, é você ser ali do Senhor com toda a sua intensidade. Amar o Senhor com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro amor que o Senhor estava olhando para a igreja de Éfeso e não estava encontrando mais. Sabe, de você colocar o Senhor acima de todas as coisas, como diz a palavra, como o Senhor assim nos ordena. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o verdadeiro primeiro amor. É quando nós vivemos nesta palavra, buscando ao Senhor todos os dias, todas as horas, em todos os minutos, colocando o Senhor como prioridade nas nossas vidas, colocando o Senhor como o primeiro, as primícias da nossa vida. É o nosso tempo, é a nossa dedicação, é os nossos dons, é os nossos talentos, tudo aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, porque o Senhor nos dá condições, o Senhor nos dá provisões, o Senhor nos dá muitas bênçãos, mas é para a glória do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que Ele não divide a sua glória. Então, quando nós estamos vivendo esse primeiro amor, é essa intensidade que o Senhor busca em nós. Amá-lo de toda a intensidade. E o apóstolo, e Jesus, quando ele olha para Pedro, ele ainda inclui nesse amor o serviço. Porque ele fala assim para Pedro: se você me ama, apacenta o meu rebanho. Então esse amor, esse primeiro amor, esse amor com intensidade que o Senhor busca e quer que esta igreja pratique, e nós também pratiquemos, é esse amor no serviço também, na sua obra, né, de você ali apacentar o rebanho. E apacentar o rebanho, igreja, não é somente você vir aqui pregar, ou um pastor, ou um missionário. Todos nós temos esse convite, nós temos o Senhor nos chama, todos nós, a ir e levar a sua palavra, através da sua vida, através do seu testemunho, aonde que você for implantado, seja no seu trabalho, através da sua profissão, no seu lar. Então, esse serviço ao qual aqui Jesus diz a Pedro: se você me ama, se você ama a mim, pastorei o meu rebanho. E o apóstolo Paulo, ele diz assim: o amor de Cristo nos constrange. E coloca que nós já não vamos mais viver para nós, e sim para Ele. O amor do nosso Deus, quando nós temos essa ideia, quando nós conseguimos perceber, quando isso entra no nosso coração, quando a gente contempla o amor de Deus por nós, isso nos constrange, e a gente passa a não mais viver por nós,
Nós passamos a viver por Ele. Esse é o primeiro amor que Ele estava buscando na igreja em Éfeso, e esse é o primeiro amor que Ele busca em nós. É de você renunciar a si mesmo e viver por Ele, para Ele, né? Então, é esse amor que Ele está buscando ali na igreja em Éfeso. Só que o nosso Senhor, Ele é perfeito. Ele traz essa mensagem, essa igreja em Éfeso. Traz aí, talvez, um puxão de orelha para essa igreja, uma exortação a essa igreja que tinha abandonado o seu primeiro amor. Mas ali no versículo de número 5, acompanhe comigo, 5. Lembre-se onde caiu, arrependam-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Nesse versículo, no versículo 5, Jesus dá à igreja, dá aos irmãos, a nós, a direção para que a gente possa novamente acender a chama da nossa fé. Para que essa estação, que é o inverno, que é fria, ela fique somente aqui nesse ambiente, na atmosfera, mas ela não entre no nosso coração. O Senhor aqui no versículo 5, Ele está dizendo, está direcionando a igreja, exortando a igreja como ela pode fazer para voltar e aquecer a chama do seu coração, a chama da fé. E o primeiro ponto que ele diz aqui, ele fala: lembre-se de onde caiu. Lembra-te. Nós precisamos, assim como o Senhor aqui, é uma ação, é lembrar aonde nós caímos. Nas Escrituras, lá em 2 Coríntios 13, 5 diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Aqui o Senhor está pedindo à igreja, a igreja que somos nós, para que possamos olhar para o nosso coração e examinar. Examinar o ponto aonde que você parou de ser aquela pessoa que buscava o Senhor. Aonde você parou, aonde que foi a sua queda, é para você examinar o seu coração. O Senhor pede para que nós examinemos o nosso coração. O porquê? Eu sei que no caminhar da vida cristã, nós vamos ter muitas decepções, muitas frustrações, as tribulações virão, e talvez isso faça que essa chama vá se apagando, né? Porque nós temos, como humanos que somos, nós temos ali a gente coloca nas pessoas as expectativas. Nós colocamos nas pessoas que elas sejam perfeitas, que elas sejam isso ou aquilo. E isso vai nos decepcionando. Mas o Senhor está pedindo aqui e exortando a igreja para que examine-se a si mesmo. Olhe para dentro do seu coração. Aonde você tem pecado. Aonde você não tem conseguido largar as iniquidades. Porque pecados todos nós temos. Porque nós não somos perfeitos como o nosso Cristo. Mas como cristãos, como pessoas redimidas em Cristo, nós não podemos andar em pecado, que é diferente. Quando você peca, o pecado, eu não sei qual pastor que eu estava ouvindo esses dias e eu ouvi ele falar, o pecado na vida de um crente tem que ser um acidente, mas não pode ser um costume. Então, se você anda em pecado, se você anda nas mesmas iniquidades, o Senhor está pedindo aqui à igreja em Éfeso, está pedindo ao nosso coração nesta noite, examine-se a si mesmo. Aonde tem sido as tentações que têm pegado o seu coração, tem pego o seu coração, que tem feito você tropeçar. São em palavras, são em atitudes, dentro da sua casa, no seu trabalho, o que você tem colocado dentro no seu coração como ídolo. Né? Muitas vezes nós criticamos algumas religiões por idolatria, mas nós também colocamos muitos ídolos no nosso coração. Nós colocamos o dinheiro, nós colocamos até mesmo os nossos filhos, as nossas coisas, colocamos ídolos. Então peça ao Senhor, examine-se a si mesmo. O que você tem colocado no seu coração como ídolo. A palavra do Senhor lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 40, diz assim:
examinemos e submetamos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Aqui nessa passagem, o profeta Jeremias, ele está chamando o povo ao arrependimento. Só que para que nós possamos nos arrepender, existe um caminho. E esse caminho chama-se examinar. Então, para que a gente chegue no próximo passo, que é o arrependimento, primeiro eu preciso examinar. Primeiro eu preciso ter consciência daquilo que eu estou pecando. Primeiro eu preciso admitir os meus pecados. Primeiro eu preciso confessar ao Senhor. Eu preciso parar e falar, isso está errado. Isso não agrada ao Senhor. Examine-se o seu coração. O segundo ponto que o Senhor ali está falando ao coração daquele povo e ao nosso coração é: arrependam-se. Arrependam-se. Se vocês não se arrependerem, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. O arrependimento. O Senhor busca e quer do seu povo o verdadeiro e genuíno arrependimento. E Deus, Ele é um Deus de amor. Deus é um Deus de amor. É o caráter do nosso Deus. Deus é santo, Deus é onipotente, onipresente, Deus é amor. Mas Deus também é justo. E aqui, na sua palavra, Ele diz, arrependam-se. Se não arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ele está dizendo à igreja que se aquele povo continuasse com o coração endurecido, que não viesse o arrependimento, que ele ia se afastar deles. Ele ia tirar a presença deles. E não tem coisa mais angustiante, mais triste do que pensar desta forma. Olha o orgulho do meu coração. Olha a dureza do meu coração. Pode acontecer de o Senhor se retirar. Então, muitas vezes, a gente passa por algumas provações. Nós passamos por tribulações e nós dizemos assim, o inimigo se levantou contra a minha vida, né? Muitas vezes a gente está passando por algumas dificuldades, a gente fala, o inimigo entrou na minha família, e a gente já coloca a culpa ali no inimigo. Mas muitas das provações que passamos, todas são permissões do Senhor, óbvio, porque Satanás também só pode tocar naquilo que o Senhor permite. Mas muitas provações vêm do nosso Senhor, porque a palavra do Senhor diz que Ele disciplina, Ele traz ali exortação a quem Ele ama. Lá em Apocalipse mesmo, capítulo 3, 19, quando Ele também está alertando a igreja em Laodiceia, Ele fala, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependam-se. O Senhor, em todo o tempo, nos chama ao arrependimento. Ao arrependimento genuíno. Por que o arrependimento genuíno? Porque quando nós fazemos algo, e talvez aquilo toque no seu coração, talvez possa vir até um remorso no seu coração. Não devia ter feito isso. Mas o verdadeiro arrependimento é uma mudança total. Eu não quero mais praticar aquilo. Eu não vou mais praticar aquilo. Esse é o verdadeiro arrependimento. É saber que o seu pecado tem uma consequência. É saber que o seu pecado é uma rebelião contra Deus. É saber que o seu pecado entristece o coração do Pai. Então nós precisamos, assim, a exemplo desta igreja que estava sendo exortado a se arrepender. Primeiro, examinar o nosso coração. Ver aonde estão os erros, aonde estão ali os atos, as palavras, aquilo que nós estamos praticando e não tem agradado ao Senhor. E também ao arrependimento. Através deste exame, né? Examinar a nós, não ali o nosso irmão, mas a nós. Esse caminho vai nos levar ao arrependimento. As escamas que estão nos nossos olhos, elas vão cair. Nós vamos enxergar. E o Senhor ministra no nosso coração, porque o Senhor, Ele disciplina aquele que Ele ama. Quando você estiver passando por alguma tribulação, você estiver sendo exortada pelo Senhor, agradeça ao Senhor. É o amor do Senhor que está ali te ensinando e te chamando de volta à presença dEle. Amém?
E o último que Jesus, que o Senhor, através do apóstolo João, está falando à igreja em Éfeso, ele fala: volte ao último ponto, às suas últimas obras. Ele pede ali para que a igreja em Éfeso, aqui, volte a praticar o primeiro amor, as primeiras coisas, né? Pratique as obras que você praticava no começo. E praticar as obras do começo, quando nós nos convertemos, eu falei sobre o primeiro amor, nós buscamos ao Senhor em oração, nós buscamos o Senhor através da palavra, e para que nós possamos voltar às práticas das primeiras coisas, ao primeiro amor, nós precisamos orar, igreja. Nós precisamos dessa disciplina chamada oração. Essa disciplina chamada oração. É muito lindo quando nós reunimos como igreja do Senhor, quando nós levantamos um clamor aqui nos cultos, nós intercedemos pelos enfermos, pelas nações, pela nossa cidade. Isso é maravilhoso e agrada o coração de Deus. Mas o Senhor, como prova do primeiro amor, Ele busca que nós indisciplinas, busquemos eles todos os dias em oração. A palavra do Senhor diz assim: orai sem cessar. Orar sem cessar. Salmos, Mateus 26, 41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos da oração. Um cristão que não ora, um cristão que não busca o Senhor em oração, que não tem esse relacionamento com o Senhor, ele não consegue diante das tentações. Todos os dias a palavra do Senhor diz que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, rugindo, querendo ali uma brecha, querendo ali, e Ele conhece os nossos pontos fracos. Se nós não buscarmos o Senhor em oração, todos os dias, lá no secreto do nosso quarto, como eu disse, é muito lindo, é muito bom estarmos aqui como igreja, orando, levantando um clamor, mas esta oração aqui precisa também começar lá no nosso quarto, no secreto com o Senhor. No dobrar dos nossos joelhos, na disciplina de buscar o Senhor todos os dias. Eu só posso ter um relacionamento com Deus se eu converso. Eu só consigo conhecer o meu cônjuge, eu só consigo conhecer alguém se eu converso com essa pessoa. E é isso que o Pai espera de nós, esta conversa no secreto, essa busca em oração. Então, todos nós como cristãos, para que essa chama venha se acender novamente, nós precisamos orar, orar sem cessar. E o outro alimento para que essa obra possa ser feita novamente com muito amor é meditar na palavra, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, muitas vezes nós dizemos assim: eu queria tanto que o Senhor falasse comigo, né? Eu queria tanto uma palavra do Senhor. Meus irmãos, está aqui. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, o Senhor fala conosco. Aqui na palavra do Senhor, nas Escrituras, estão as promessas do Senhor, as bênçãos do Senhor. É a direção para aquilo que Ele tem para as nossas casas. É a direção para aquilo que Ele tem no nosso campo profissional. A palavra do Senhor é a voz do Senhor. E nós precisamos meditar dia e noite. No Salmo de número 1, versículos 1 e 2 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Dia e noite. Nós não podemos simplesmente vir a um culto e ouvir a palavra do Senhor por 30 minutos. Nós precisamos desse alimento todos os dias, da direção do Senhor todos os dias. Nós precisamos, assim como o salmista está dizendo, feliz, bem-aventurado é aquele que medita dia e noite, dia e noite. Nós precisamos abrir a palavra do Senhor, conhecer ao Senhor Jesus.
através da sua palavra. Assim o nosso coração vai permanecer com as chamas da fé acesas. E esse inverno não vai chegar no nosso coração. Amém? E para finalizar, no capítulo 7, no versículo 7 diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Esse é o alerta que o Senhor faz ao coração da igreja em Éfeso, mas para a igreja que somos nós hoje, para que possamos examinar o nosso coração, que possamos nos arrepender e voltar às práticas do primeiro amor, de buscar a sua palavra, de buscar o Senhor em oração, de buscar o Senhor também em comunhão, como nós estamos aqui nesta noite, congregando, vindo à igreja, ouvindo a sua palavra, através dessa direção que o Senhor deu à igreja de Éfeso e está dando ao nosso coração. Esse esfriamento não chegará ao nosso coração. Amém? Se coloque de pé. Gostaria de orar pela sua vida nesta noite. Coloque a mão no seu coração neste momento. E como uma tarefa para casa, nessa semana, examine o seu coração. Você tem coisas que muitas vezes nós não contamos para o nosso cônjuge ou para um pastor, mas nós podemos abrir o nosso coração. Nós devemos abrir o nosso coração ao Senhor. Examine o seu coração, tudo aquilo que tem tomado o lugar do Senhor no seu coração, tudo aquilo que você tem colocado como prioridade e não o Senhor. Fala: Pai, mostra-me, revela, Senhor, a mim, Pai, aonde, Senhor, eu tenho pecado, aonde, Senhor, estão as minhas faltas. Mostra-me, Senhor, mostra-me, Senhor, Pai, leva-me ao arrependimento, que o Espírito Santo do Senhor, que nos convence do pecado, possa agir nos nossos corações, Pai. Nós te pedimos, Espírito Santo, toca, Senhor, sobre cada vida, Senhor, nesta noite, Pai. Toca-nos, Senhor, que a alegria, que o amor e o prazer de orar, de buscar a Tua presença, Senhor, de meditar na Tua palavra, Senhor, esteja acesa no nosso coração, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, nós te pedimos, nos ajuda, Senhor Jesus, a andarmos em santidade, a andarmos, ó Pai, em obediência à Tua palavra, Senhor. Tudo que nós precisamos, Senhor, está em Ti, Pai. Pai, vem aquecer os nossos corações nesta noite, Pai. Ó Senhor, que a chama do Teu Espírito Santo, a chama do Teu Espírito Santo possa arder em nossos corações, não somente agora, Pai, mas em todo o tempo, Pai. Em todo o tempo nós te pedimos, Senhor, toca-nos, Pai. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.